agradeço naturalmente a presença do Sr. Presidente da Câmara e, obviamente, o nosso conferencista. Como o Dr. Francisco Sousa Leite é uma pessoa com um currículo muito extenso, eu permiti-me a liberdade de alinhavar algumas palavras com base em informações que ele próprio me tinha fornecido. Então, o conferencista que temos hoje a honra de ter connosco é conhecido da maioria, se não mesmo da totalidade de todos quantos aqui estão. Nascido em 30 de setembro de 1928 na Liberação, na freguesia de Santo Isidoro. Devemos entender as intervenções na economia como situações em que o Estado se coloca entre dois agentes económicos, ou entre dois grupos de agentes económicos, ou entre os componentes do grupo de agentes. Eu vou exemplificar com duas situações. Para dar a ideia bem da intervenção, eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo que eu dou é este. Quando um laboratório da indústria farmacêutica quer abastecer farmácias com um novo medicamento e o Estado se coloca entre o laboratório e as farmácias para, por ação do Infarmed, certificar previamente à comercialização desse novo medicamento a eficácia do mesmo, o Estado está a praticar uma intervenção na economia. E tal intervenção é benéfica. As intervenções, na minha opinião, as intervenções são sempre muito benéficas. Simplesmente os Estados não têm, os titulares dos cargos públicos do Estado, não têm competência suficiente para poder olhar e ver quais são os agentes económicos e colocar-se entre eles. Porque há muitos agentes económicos que não têm nada entre eles. E então, determinar medidas, que será o fim da intervenção, portanto, que já está fora da intervenção. Vamos imaginar o Estado como uma Torre Eiffel. A Torre Eiffel, uma estrutura. E agora, nós dentro dessa estrutura, vamos fazer uma organização. O topo, o presidente, lá no alto. Depois, digamos, o executivo no patrão, o legislativo no outro, o judicial no outro. E depois o corpo de funcionários, não. Todos espalhados no meio da sociedade, mas comandados pelo telemóvel, no telemóvel. Então, o Estado o que era? O Estado aparentemente era essa Torre Eiffel, na qual havia os lugares públicos, os cargos públicos. Depois havia as pessoas que entravam para lá, que eram os titulares dos cargos públicos. E pronto, praticamente na prática, isso é o Estado. Depois há, digamos, o corpo de funcionários, que eram comandados, digamos assim, por telemóvel, para ir fazer isto, o polícia para ir ver o jogo que estava a fazer e atacar, o professor para ensinar o aluno, etc. Mas, e no fundo isso é o Estado. As pessoas, portanto, aquela ideia que se dava do Estado quando eu comecei a estudar estas coisas, é que o Estado era a nação, o chefe de Estado, o Presidente da República, é a mesma coisa. Da famosa peça que a SEDES produziu, que está disponível na internet, no site do público, e que hoje, por exemplo, mexeu no seu conteúdo de silêncio e relance. Então, será que a SEDES está a fazer um diagnóstico correto e a acusar o Estado de ter perdido e de ter tentado justificar em si mesmo? Ou será que o diagnóstico lá está? Na sequência, que é apartado, na sequência de alguns colapsos do Banco de Portugal, do termo lado, a Opereta, como a Operambufa do BCP, e de outros aspectos em que o Estado colapsou. Não queria para já avançar, não é? Só para uma ação, não é? Está certo. Eu não vim aqui defender nenhuma tese. Relativamente a essa conferência que eu fiz, não defendi nenhuma tese. Emiti algumas opiniões. E fiz fotógrafo. Quer dizer, tirei o retrato pegado no Estado, mais nada. E procurei focar mais nas intervenções. Eu não quero dizer que haja outros pontos para focar mais importantes, se calhar, melhores do que as intervenções. Mas eu escolhi as intervenções. E vim dar opiniões. Opiniões não são verdades, nem são teses, nem são nada. São opiniões, portanto, já tenho as duas opiniões. Há vários regimes, e isso já eu tenho visto vários regimes. Normalmente há um regime para cada primeiro-ministro que tenha partido. Há vários regimes. Houve o regime do Salazar, houve o regime do Caetano, depois houve o regime dos ministros que lá passaram, houve o regime do Sá Carneiro, houve o regime do Nova da Costa, depois houve o regime do... E agora temos o regime de Sócrates.
que temos sido o regime de Sócrates A e agora parece que estamos a transitar para o regime de Sócrates B, talvez. Mas, quer dizer, eu não vou falar de modelos, porque eu não vim para aqui, mas isto é um assunto que o senhor está a meter, porque não era um assunto que eu vim cá a meter. Eu vim cá só falar sobre as intervenções do Estado. O que é a economia? Alguém sabe o que é que faz o Ministro da Economia? Ninguém, coitadinho, esse Manuel Pinho. Eu não conheço nada. Faz intervenções em alguma coisa, faz imposições, faz expropriações, fala, diz umas coisas e tal. O facto de se encerrarem muitos serviços que estavam à disposição da população, e não só serviços, mas mesmo funções de soberania do Estado, e sobretudo o facto dessas funções serem encerradas no interior do país e também na zona RE, se isso não configurava uma desistência por parte do Estado, sobretudo sobre essas funções. Posso lançar a segunda pergunta? O senhor deixa implícito aí exatamente a ideia de que realmente a Europa determinava as nossas decisões em vários campos. Em vários campos. A Europa é a União Europeia, é isso que eu quero dizer. Não é, senhor, por favor, eu não estou a ser sofístico. Quando eu falo em Europa, é a União Europeia que nós vivemos. Ou a CEE que nós tivemos. Por exemplo, é nesse sentido que eu falo Europa. Portanto, deixa-me implícito justamente isso. E eu queria lhe perguntar se realmente nós, estando na Comunidade Europeia ou na União Europeia agora, se não estamos vinculados a um certo cumprimento dos tratados que são emanados precisamente da Europa. Porque quando referiu aí que as pescas estão assim porque a Europa determina, quando a agricultura está assim porque a Europa determina. Então, e nós, não estamos na Europa, não temos que obedecer às determinantes da Europa. Há bocado o meu amigo o Dr. Queiroz dizia justamente que nós somos um país pequenino no cômputo das nações europeias, evidentemente que a nossa voz não chega lá. Mas a verdade é que nós estamos vinculados a certos tratados e acho que os devemos cumprir. Isto é a primeira questão. E eu até lhe posso dar um exemplo, doutor, e se calhar até conhece. Eu admiro-me como os portugueses, gente, povo, ainda não se rebelou, ainda não fez uma convulsão social perante as políticas que estão a ser implementadas. Ele disse tal tipo na Gulbenkian, em Lisboa. E, portanto, a SEDES apenas foi beber esta inspiração a este. Por isso é que eu acho que não há nada de original que a SEDES disse. Portanto, deve ser uma casa de convívio e de polémica também. E muitas vezes, para termos a polémica, temos que ter iconoclastas na nossa e nós aproveitamos até, como sabe, enfim, a luta que os espanhóis estavam a ter numa determinada região mais rica da Catalunha, nós aproveitamos então com o auxílio dos franceses, com o auxílio dos ingleses para nos libertarmos de Espanha. Mas nunca fomos um país com essa independência que quer fazer supor, quer dizer, a soberania do Estado português sempre foi uma soberania, enfim, enquadrada pelos poderes europeus. Mas, e portanto, enfim, esse país completamente autónomo, autossuficiente, enfim, foi isto. O que existiram foram vários movimentos da história que tentaram, pela via da força, criar um Estado imperial. Os romanos, os franceses, os alemães. Ora, a União Europeia tem pelo menos esta virtude. É que nós até podemos vir a ser dominados por alemães e por coisas. Simplesmente é pela via pacífica e colonial. E não pela via das armas. Antes da ONU ainda houve a Sociedade das Nações. A ONU não é a primeira tentativa para unir os povos europeus e para tentar apresentar, enfim, convencer os povos de que o bem maior é o bem da paz. Antes disso, ou depois da Primeira Guerra Mundial, a Sociedade das Nações. Portanto, este projeto da União Europeia, do meu ponto de vista, é um projeto interessantíssimo e que vai numa lógica completamente diferente de todos os outros projetos de domínio. Todos os projetos anteriores foram um projeto de domínio através das armas. Aqui, mesmo que haja um projeto de domínio, é um projeto de domínio através da lei e da concórdia e de equilíbrios mútuos através da democracia. Isto me parece que é interessante. De qualquer modo, fica a polémica, não é? De qualquer modo, fica a polémica, e é através de ideias fortes da polémica que nós podemos chegar mais convictamente ao conhecimento e até consenso.
Muito obrigado. Obrigado.